Sabe quando você tem uma experiência com alguma coisa que é tão boa que quando você termina ela, se tivesse um botão gigante dizendo esquecer completamente o que você viu, eu o apertaria só para reviver aquilo novamente. Este é o mesmo sentimento que eu sinto com The Last of Us. A sensação de pertencer àquele mundo que esse jogo passa é uma das coisas mais sensacionais que eu já experienciei em toda a minha vida. Quase como fazer uma fogueira para descansar no Red Dead Redemption, observar a chuva de dentro da sua barraca ou entrar em uma save room do Resident Evil e se sentir seguro. Mas eu te garanto que a minha experiência com o jogo foi bem melhor que a sua. Isso porque na época, lá em 2013, eu só tinha um Play 2 com o leitor todo estragado e jogava Mortal Kombat Shaolin Monks, né, o famoso MK de passar de fase. Deixei R$30 embaixo. E como eu falei aqui em diversos outros vídeos, eu não sabia o que eram jogos mais recentes. Eu não tinha nem internet. Então ir de algo da antiga geração pra nova da noite pro dia foi um impacto muito grande na minha vida. E eu consegui isso porque me emprestaram um Play 3 com The Last of Us. E meus amigos, deu medo, hein? A primeira coisa que eu me familiarizei com o jogo foi o protagonista, o Joel. Se você parar pra pensar, ele é um homem super comum. No começo ele recebe uma ligação do seu irmão Tommy, explicando que ele não podia perder aquele emprego, né? Indícios mostram que ele era um carpinteiro, e o fato de que ele não era nada demais no início do jogo contribui ainda mais para que a gente goste dele. Se The Last of Us fosse na vida real, o Joel seria simplesmente um cara igual ao seu pai, por exemplo, lutando para sobreviver em um apocalipse. Falando em pai, eu acho que essa é a fonte que o jogo mais bebe. A gente começa controlando a Sarah, e quando a gente carrega ela em defesa no meio do caos, você se sente protegendo alguém mais fraco. Isso deve ser a mesma coisa que um pai se sente protegendo a sua filha, né? E pra quem ainda não tem filho como eu, deve ser, sei lá, como proteger um cachorrinho de estimação, né? Resumindo brevemente, o que você provavelmente já sabe de cor e salteado, uma infecção misteriosa tomou conta do mundo em poucos meses. Essa infecção é causada por um fungo que existe na vida real, chamado Cordyceps. Porém, ele só afeta insetos e outros artrópodes. Uma vez que um inseto é infectado pelo esporo do Cordyceps, um fungo cresce dentro do corpo do hospedeiro, eventualmente tomando controle de suas funções e manipulando seu comportamento, principalmente deixando ele mais agressivo e atacando membros de sua própria espécie. E o que acontece é que de alguma forma esse fungo, que só era perigoso para insetos, evoluiu e agora também aflige nós humanos. E do nada todo mundo surtou. É vizinho te atacando, é cara burro saindo do carro, é avião caindo, era repórter se explodindo, virou foda-se. Obviamente a primeira coisa a se fazer foi sair daquele local, pois as pessoas não sabiam como o vírus se espalhava. Então era melhor sair da região onde as coisas, pareciam ter iniciado. Porém, todo mundo e a mãe deles tiveram a mesma ideia. Como era uma infecção que acontecia de uma maneira muito rápida, o mundo entrou em lei marcial e o exército foi chamado para eliminar as pessoas doentes em busca de conter o fungo. E infelizmente, o Joel e a Sarah dão de cara com os militares. E é aí que acontece a cena que todo mundo já viu. Muito triste, por sinal. Sarah. Querida. Isso se passam, se eu não me engano, 20 anos. E o mundo que conhecemos não é mais o mesmo. Para tentar conter o fungo, o governo jogou bombas em várias cidades, o que resultou em um completo caos, e essa é a principal razão por que esse jogo é tão imersivo. A ambientação pós-apocalíptica que eles criaram foi algo fenomenal, cara. O mato tomando conta de tudo, era prédio escorado um no outro, era cratera no meio da cidade, lugares alagados, florestas que cobriam totalmente o ambiente urbano, cenários onde o fungo crescia completamente na parede, deixando tudo úmido, cheio de esporos, enferrujando, rungindo. Parece que você consegue sentir o cheiro ruim daqueles lugares. É como se você sentisse sua meia molhada ao pisar em uma poça d'água. Quando tem infectados em um local, você sente literalmente muito medo ao jogar, sabe? Você faz caretas quando um deles te vê, teu coração acelera, sobe a adrenalina. E ouvir os instaladores fazendo barulho em um local que tem eco é uma das experiências mais assustadoras que eu já tive em um videogame.
E o Joel virou uma pessoa completamente diferente pra conseguir sobreviver. E o cara é ruim de lida, o maluco é grosso. Se você se metesse com ele, meus amigos, você ia se lascar. Ele chegou ao ponto de deixar uma comunidade inteira com medo, quando eles raptaram a Ellie lá na frente. Eles disseram que os outros tinham sido assassinados por um cara louco. E veja só, que o cara louco estava acompanhado por uma garotinha. Joel agora vive em uma zona de quarentena, um lugar que basicamente é controlado pelo exército, tem muros altos para os infectados não entrarem, ninguém sai nem entra, condições de vida péssima e eles comem ratos no café da manhã. Se sair foi pego, vai preso, e se tiver infectado com o fungo, é morto em praça pública. Joel é um contrabandista, junto com a Tess, e levam mercadoria ilegal de dentro para fora da zona de quarentena. E quem não pagar ou se meter com eles, dá ruim. Depois do surto apocalíptico, o Joel nem sorria mais. Ele basicamente morreu junto com a sua filha naquela cena. Mas há um pequeno detalhe nisso tudo. Na primeira cutscene do jogo, a Sarah dá um relógio pra ele. E fica claro o quanto aquilo é simbólico pro cara, pois o relógio tá quebrado e mesmo assim ele usa pra se lembrar dela. E apesar de evitar todo tipo de vínculo e sentimento, é claro que ele se lembra da filha. Seu relógio tá quebrado. Quando uma pessoa passa por experiências traumáticas, é possível que ela desenvolva uma resposta de defesa emocional como mecanismo de enfrentamento. Então o Joel, durante a maior parte do tempo, tenta usar essa armadura de, entre aspas, casca grossa, sem sentimentos, sem laços, sem abraços e etc, para tentar não se apegar, e passar pelo que ele passou lá no começo do jogo. Mas ele ainda tem pesadelos, pois o subconsciente do personagem ainda não esqueceu aquilo. Na série eles exploram muito mais essa carga emocional, A gente vê ele tomando whisky com medicamento pra dormir, tendo flashbacks e até mesmo desabafando com seu irmão. Como ele é contrabandista, um grupo rebelde chamado Vagalumes pede para que ele leve uma garotinha até o outro lado do país. No começo ele nega, mas para ganhar muitas armas e suplementos em troca, ele acaba aceitando. O nome dessa garota é Ellie, e no começo ele a trata muito mal, somente como uma carga, um fim para que ele atinja um meio. Mas obviamente atravessar o país com uma garota em um lugar cheio de infectados é uma viagem bem longa. Isso faz com que ele acabe, querendo ou não, vendo a Sarah nela, a sua própria filha, que ele tinha que proteger lá no início do jogo. E cara, ver o Joel amolecendo e perdendo essa armadura emocional que ele tem aos poucos é muito bom. Sério, é uma das coisas mais incríveis que eu já vi em um jogo. Isso ocorre de uma forma muito lenta, então só quem jogou vai ter essa experiência. Vocês têm noção quão foda esse personagem, cara? Puta que pariu. Então isso não é só mais um joguinho de zumbi que existe por aí. Os caras conseguiram criar um universo gigantesco e magnífico. A infecção do fungo é muito realista. Quer dizer, nem todos os estágios, Mas veja bem, nos primeiros estágios da infecção, a gente consegue ouvir o cara gemendo e gritando de agonia, como se não conseguisse se controlar. Eles são extremamente agressivos e parecem ter perdido toda a sua inteligência, mas ver eles aparentemente sofrendo e faz repensar sobre aquela frase que o Sam falou. E se as pessoas ainda estiverem dentro delas? E se elas estiverem presas, sem controle do seu próprio corpo? Tenho medo que isso aconteça comigo. Já no segundo estágio, o fungo começa a crescer no cérebro do hospedeiro. E chega um ponto que ele começa a sair pra fora da cabeça deles. Esses são chamados de perseguidores. Eles se escondem e armam emboscadas pra te pegar. Então, dá um pouco de medo desses caras às vezes. Passando-se algum tempo, o fungo cresceu tanto que deixou a pessoa completamente cega. E ele cria tipo uma armadura na cabeça do hospedeiro. Esses são chamados instaladores e se localizam através desses sons bizarros que todos conhecem, tipo morcegos, que usam ecolocalização para voarem. E esses carinha aqui, cara, puta merda, esses caras dá medo.
Depois tem outros estágios, né, que são resultados de anos e anos de infecção. E o fungo, cara, ele é tão desgraçado que quando o hospedeiro morre, ele continua crescendo nas paredes, soltando esporos para tentar infectar mais pessoas. E chega ao ponto dele contaminar prédios inteiros. O negócio é doido, cara. Por algum motivo, na Ellie, esse parasita sofreu uma mutação, o que a tornou imune. Ela tomou uma mordida e não se infectou. Então, segundo os vagalumes, ela seria a cura da humanidade. Só isso, né? Sem importância alguma. E esse era o motivo que eles queriam que o Joel levasse ela tão longe, pro hospital dos vagalumes, onde lá eles iam desenvolver uma vacina que pudesse curar e mudar a história da humanidade. A questão é, ao fazer essa cirurgia, ela morreria. Então a decisão estava na mão dele, curar toda a humanidade ou salvar a Ellie. Mas o Joel, cara, ele se apegou tanto nela que ele preferiu fazer uma baguncinha no hospital do que deixá-la morrer. No final ele ainda mente pra ela, dizendo que eles não acharam a cura, que existem vários outros igual a Ellie, que isso tudo é uma mentira. As pessoas falam que isso foi uma decisão bem egoísta do Joel, né? Mas eu acho que nesse ponto, ele percebeu como a vida estava melhor sem os humanos. Ele não queria perder duas vezes o que era mais valioso para ele. Ele percebeu que não importa o quão, entre aspas, limpo seja o mundo, igual o nosso é, sempre haverá grandes conflitos. Talvez ele só tenha feito o que você ou qualquer pai faria no lugar dele. E se você observar, os dois personagens se desenvolvem de uma forma inversa. Enquanto a Ellie no começo era uma menina doce e brincalhona, Joel era um cara durão que vai amolecendo com o tempo. A gente vê isso pela sua casa. Ele agora possui seus hobbies, gosta de tomar seu café, tocar seu violão, enquanto a Ellie vai se tornando cada vez mais sombria conforme o tempo passa, ao ponto de não perdoar o Joel em vida, porque, né, ela descobre a verdade, ela descobre que o Joel tá mentindo pra ela. Ela vai lá no hospital, vê as gravações, ele confessa pra ela que mentiu, que sim, ela poderia ser a cura da humanidade, mas ele preferiu salvar ela. O que acontece é que ele acaba morrendo na frente da Ellie. E ela finalmente percebe que ele foi o único que a cuidou de verdade. E não havia como um meio pra fazer uma vacina, assim como a Marlene fez, mas sim como a sua própria filha. Quando a Ellie percebe isso, ela fica toda errada da cabeça e desenvolve um estresse pós-traumático muito grave, chegando ao ponto de ficar obcecada por vingança. Ela queria de todo jeito matar a Abby, né? Foi a mulher que matou o Joel. E o segundo jogo não é divertido como o primeiro. Ele é pesado, sombrio, angustiante. Tinha pessoas que paravam de jogar porque não aguentavam. Todo mundo chorava na hora de jogar. Parecia que você literalmente estava na pele da Ellie. Eu comecei a odiar ela no jogo, cara. Uma personagem que eu gostava no primeiro. Sei lá, a forma com que ela trata o Joel, apesar de ter seus motivos, né? É foda de assistir. O que foi que você falou? Ellie. Ellie, não. Sai fora daqui. Tira a mão de mim. Ei! Já chega. E você vem cá, vamos dar uma volta. E eles, hein? Isso não é problema seu. Você precisa tomar um ar. Você tá bem, garota? Qual o seu problema? Ele não tinha o direito... E você tem? Não preciso da sua ajuda, Joel. Talva, você é uma vagabunda, Talva! Então vamos lá, além do protagonista que você gosta morrer, você fica imobilizado igual a Ellie, não pode fazer nada, tu ainda tinha que ver ela fumando, né? E jogar com a pessoa que matou seu personagem favorito. Era realmente difícil, mas tudo isso foi feito de propósito. E tinha que ser assim. Mas vamos lá, todo mundo ficou brabo com esse final porque a Ellie fez de tudo pra se vingar. E na hora de matar a Abby e finalmente encerrar tudo isso, ela não faz. Ela deixa a Abby ir embora e não se vinga. Aí fudeu, né? Geral ficou puto, né? Mata essa arrombada, cara. Mas ninguém percebeu que a jornada das duas é muito parecida. O Joel também matou o pai da Abby lá no hospital. E graças a ele, o mundo ainda tava um caos. Matar a Abby também faria com que o garoto no barco passasse pela mesma dor que a Ellie passou, fazendo com que o ciclo de vingança nunca acabasse. O garoto que a Abby começou a cuidar como um filho também viria atrás da Ellie, né? E sentiria a mesma dor que ela sentiu. Então os personagens são quase idênticos, cara. Por isso que o nome deles é parecido, né? Ellie e Abby. E eu acho que só agora que a maioria das pessoas estão percebendo que não existem heróis aqui. A Ellie e a Abby são a mesma coisa. O que nos mostra que a gente defende aquilo que é próximo a nós. Se tem uma briga, a gente vai defender a nossa família.
mas somos incapazes de compreender que o próximo pode estar na mesma situação que estamos. E foi exatamente o que a Ellie sentiu naquele momento. Então, cara, olha a reflexão que esse jogo nos causa. Vai dizer que isso aqui é melhor que um filme, cara. É melhor que... Meu Deus, é uma obra de arte do caramba. Acho que nenhum jogo me fez refletir tanto assim como o The Last of Us fez. E no fim, né, o maior medo da Ellie, que era ficar sozinha, se tornou realidade. Se Deus me desse uma segunda chance naquele momento, eu teria feito tudo igual.